Olá, meus queridos, minhas queridas, que bom estar com vocês mais uma vez, sempre trazendo convidados incríveis, convidados que vêm falar de arte, cultura, vêm falar da vida, não é mesmo? A vida que todos nós vivemos. Somos tão iguais, portanto, tão diferentes. Então estamos aqui para aprender, não para ensinar. Quando a gente se conecta com isso, não é? A vida fica muito mais simples. O meu convidado de hoje, gente, ele é bem conhecido. Ele é ator. Vocês vão lembrar bem dele, né? Por trabalhos incríveis. Por exemplo, Seus Olhos é Pequena Travessa, né? Amor e Revolução no SBT. A Estrela de Fogo na Record. Fez Malhação, né? Olho no Olho e Sex Appeal na Globo. Então, é um ator bastante conhecido, é um ator com uma história linda e está aqui comigo, Luiz Puig. É assim que se fala? Exatamente, Luiz Puig. O pessoal me conhece como Nico Puig, mas Luiz Nicolau Schumann Puig. Eu adoro meu nome inteiro. Ah, você gosta do nome inteiro? Inclusive foi colocado aqui na ficha, falei, gente, ator não gosta do nome inteiro, mas então vamos lá, Luiz Nicolau Schumann Puig. Exato. Que é um nome maravilhoso, inclusive, um nome forte. Eu acho fortíssimo, né? Até porque, assim, temos alemão, né? Austríaco, para ser mais preciso, e temos também catalão, né? Que é um povo brabo. Olha só, misturou bastante. Pois é. Aqui a gente faz a pronúncia como Puig, mas na verdade o correto seria Pucci, né? Pucci. Yeah. Yeah. O Brasil é isso, né, gente? Tô aqui, espanhol, italiano e talvez uma perninha portuguesa. Uau, que ótimo. Vira essas coisas, né, que a gente... Nós somos incríveis, né? Somos. Eu acho que o povo brasileiro tem esse grande trunfo, né? Que é justamente essa ideia de sermos misturados, temos um pouco de tudo. Tanto que, né, fora do Brasil, a gente sabe que a gente passa como brasileiro sendo qualquer coisa, né? A gente pode ser oriental, a gente pode ser ruivo, polaco, a gente pode ser preto, a gente pode ser índio, a gente pode ser tudo. Falou que é brasileiro, tá aceito. É brasileiro e tá povo acata. Sem contar que quando nós chegamos nos aeroportos do mundo, né, olham pra gente e ficam assim, de onde veio? De onde veio? Parece alemão, parece italiano, parece espanhol, parece inglês, parece tudo, né? É, porque a gente é justamente essa mistura, a gente é né? Isso. Exatamente. A gente é tudo isso. Carreira de ator. Você tem um histórico longo. Sim. Mas o início disso. Como é que alguém acorda um dia? Eu sei a minha resposta, né? Eu também sou ator. Mas como é que alguém acorda um dia e fala assim, você é ator? Como é que é isso? Sabe, você falou uma coisa no início, na tua introdução, que eu achei muito pertinente, né? Que quando a gente se coloca na postura de querer ensinar, muitas vezes a gente se dá conta que a gente está aprendendo. E foi assim que eu me descobri como ator, porque quando eu era criança, eu queria e sonhava em ser um palhaço, porque na minha cabeça, na minha concepção, o palhaço nunca haveria de estar triste. Obviamente que isso é uma utopia, que com o tempo eu percebi que isso não tinha valia, mas entendi com o tempo que se eu me tornasse ator, eu poderia ser várias personagens. E daí eu falei, bom, eu acho que é esse leque que eu quero explorar. Mas você sabe que... Bom, você sabe é ótimo, né? Mas o que passava nos seus olhos quando você começou era isso. Ai, que bom! Era essa alegria do palhaço, né? Era alegria inocente, porque o palhaço tem uma coisa no olhar que ele fala muito pelo olhar. Uhum. Então, quando você era garoto, você ainda é um garoto, mas quando você começou, eu me lembro bem, era isso que passava nos seus olhos, uma alegria de viver. Eu acho que todos nós, assim, enquanto jovens, a gente tem realmente esse vício, né? Essa vitalidade, essa gana de querer viver intensamente, né? E eu era um jovem, de certa forma, assim, transgressor, né? Eu gostava também de criar uns incômodos
E eu era muito sensível, ainda sou. Então, fico muito feliz que você tenha captado isso, porque de fato acho que era uma coisa que realmente eu gostaria que as pessoas percebessem, porque era reflexo da minha personalidade. E como foi esse início? Olha, foi... ao mesmo tempo que foi prazeroso, foi muito difícil, né? Porque a gente está falando de um mercado que é muito competitivo, a gente está falando de uma pessoa que era muito jovem, né? Assim, estava ainda aprendendo em relação à vida, o que me diga então profissional, ainda mais nesse mercado que é muito facetado e tudo. Mas foi muito prazeroso também, porque eu tive pessoas que me abraçaram, que me apoiaram, me incentivaram. E isso fez criar uma confiança e daí eu acho que isso acabou sendo uma arma que eu usei a meu favor. E era o que você imaginava? Boa pergunta. Eu acho que durante um tempo, sim, correspondeu às minhas expectativas, mas chegou um determinado momento que eu cheguei à conclusão que não. Eu tinha mais sede do que talvez aquele pote poderia me dar. Então daí eu comecei também a procurar outras coisas para fazer, não só para eu me sentir, de certa forma, né, apto e, de certa forma, procurando também me entender, mas também não virando refém dessa ideia, que a gente sabe enquanto ator que a gente não pode ser, né? A gente está aqui para ser generoso ao público, a quem se volta ao nosso trabalho, mas a gente também tem que ser generoso no aspecto de entender que talvez as coisas sejam efêmeras. Elas têm um começo, um meio, talvez, sim, ainda precocemente, enfim. Às vezes somos o conteúdo, às vezes somos o vaso, né? Exatamente. É nessa hora que a coisa... Que a coisa pega, né? Porque daí você começa a se questionar do tipo assim, né? Muitas vezes a gente se questiona, né? Porque dentre inúmeras possibilidades a gente recebe alguns sims, mas muitos nãos. Então quando a gente recebe um não e ele começa a se repetir, a gente começa a se questionar, a gente fala assim, gente, qual que é o problema? Né? Aonde eu estou errando? O que foi que eu fiz? E às vezes não existe erro, né? Félix culpa, não existe culpa. Não... Na verdade é porque existem uma série de outras pessoas também que almejam a mesma coisa e a gente precisa entender que cada um tem o seu momento. E um mercado muito competitivo, né? Sobretudo, as pessoas acham que o mercado é competitivo hoje. Eu acho que hoje existe mais opções, existem mais frentes de trabalho. Naquela época, você se resumia a poucas emissoras, né? E o mercado era muito pequeno, era muito poderoso, né? Exato. A gente ficava justamente entre os extremos, né? Essa ideia do poder de uma Vênus platinado ou alguma outra que batesse de frente com ela e uma série de profissionais que estavam ali buscando um espaço, né? Pegando um pouquinho esse sol, essa luz e também ao mesmo tempo muito despreparados, porque a gente não tinha, né, assim, um preparo de fato adequado e ao mesmo tempo não existia muitas frentes, como você muito bem colocou, né? Assim, eram 2, 3 emissoras que faziam alguma coisa onde a gente pudesse se encaixar enquanto ator. Então, lógico, a gente tinha teatro, tinha cinema e tal, mas mesmo cinema também, né, brasileiro, ele teve momentos, mas também teve, né, quedas. E então eu entendo que agora sim a gente tem uma série de emissoras, tem canais abertos e tem uma série de profissionais que já estão mais respaldados, né? A gente antes ficava muito preso de repente, a ter que fazer uma escola, mas essa escola não nos preparava, de repente, para poder fazer um musical, porque ela não nos instruía a fim de cantar, dançar, chulear, sapatear, e a gente tinha que aprender tudo meio na raça. Né? Tudo metendo a cara. Mas brasileiro tem esse dom, não tem? Não e essa tem. cara de pau também, né? Porque tem que ter muita cara de pau, porque senão não consegue. Eu vou te falar que assim, eu acho que assim, a melhor qualidade do povo brasileiro é justamente isso, saber dançar conforme a música, né? A gente tem essa ideia mesmo que a gente pega um limão e a gente faz a limonada, a gente faz a caipirinha, sim, a gente faz o molho da salada, a gente ainda faz uma mousse de limão no final. Eu vi um artista, um cantor, esses dias falando o seguinte, que tem medo do povo brasileiro, porque com um chiclete mascado e um pedaço de fita
produz um show. A gente é meio MacGyver. O povo brasileiro é meio MacGyver. Tanto que a TV Cultura, com aquele programa Castelo Rá-Tim-Bum, ganhou um prêmio no Japão, né, uns anos atrás, onde era um prêmio mega disputado, com altas produções. E eu me lembro que Castelo Rá-Tim-Bum era gravado com 2 câmeras que tinham ainda tijolão em cima. Né? Então, assim, mas a cenografia, a arte, todos os profissionais envolvidos, fossem atores, fossem as pessoas que estão por detrás, né, fazendo o ator. De cartolina, só que resolviam. Exato, gente, eles realmente davam um nó em pingo d'água. Tanto que os japoneses premiaram esse programa Castelo Rá-Tim-Bum. E é maravilhoso, né? Eu acho simplesmente maravilhoso. É lúdico. Bastante. Quando você volta um tempo, quando o artista ainda era colocado num certo pedestal, que hoje talvez estejam com jogadores de futebol, estejam num outro caminho. Um outro segmento. Outro segmento. Mas o artista, ele estava ali dentro daquela telinha, ele era Deus. Ponto. E esse Deus, ele não era necessariamente cultuado pelo seu valor artístico. Muitas vezes era até negligenciado. Muitas vezes o que se via ali era o corpo, a aparência. A casca. A casca. Você vai falar sobre isso daqui a pouquinho, nós estamos encerrando o primeiro bloco, mas eu quero deixar, né, isso no ar. Daqui a pouquinho nós estamos de volta. E ele vai responder uma perguntinha simples. O que é se expor a esse nível naquele tempo? Até já. Um beijo. Estou com uma novidade muito legal para vocês. Você sabia que o tarô pode mudar a sua vida? E muda. Nós temos uma lâmina muito especial entre os 22 arcanos maiores que fala sobre essa questão de cair e subir, não é? Que todos nós temos quedas na vida. O importante é saber como subir rapidamente. Então, esse curso dos 22 arcanos maiores que eu estou oferecendo a vocês por um preço muito legal e de fácil acesso, de fácil entendimento, ele traz dicas, ele traz insights de como você se recuperar rapidamente. Não importa em que situação você esteja, não importa se é emocional, se é material, se é espiritual. Os 22 arcanos trazem tudo sobre passado, presente e futuro. O que aconteceu, o que está acontecendo, o que você deve fazer para mudar esse futuro. Basta você entrar na minha bio e você terá todas as informações. Bom, estamos de volta com o nosso segundo bloco e vamos seguir, não é? Deixei uma pergunta no ar. Quando o artista está exposto, nós estamos falando de algumas décadas, né? Quando o artista simplesmente era visto como um deus dentro de uma caixinha inacessível, intocável. Sobretudo, não é? Mais no interior do país, aquela coisa toda. E a pergunta que ficou no ar foi o seguinte: quando o artista se sente como uma casca sendo desejado e o seu trabalho fica em segundo plano. Como funciona isso na cabeça de um ator? É muito complicado, porque sim, muitas pessoas, principalmente há alguns anos atrás, adorei, poucas décadas, sim, eram os atores, os artistas em geral eram colocados em redomas, né? Eram realmente intocados. E muito se visualizava a casca deles. E essa coisa que está agregada à juventude, à jovialidade, ao vício, à beleza, a um padrão estético que, graças a Deus, com o passar dos anos, hoje eu entendo que não existe mais, né? Entendemos que todos somos belos, né? Sim. Cada qual com as suas diferenças. E é isso que deixa as pessoas bonitas, né? A singularidade de cada qual. Mas realmente, há 20, 30 anos atrás, os artistas em geral,
sofriam muito com isso, né? Porque, sim, eles eram enaltecidos durante um curto espaço de tempo e depois eram meio que deixados de lado, negligenciados, e realmente se via muito mais o physique de rôle deles do que o talento deles, do que toda aquela bagagem que eles disponibilizavam generosamente para o público. Só que o público era condicionado a ficar sempre vislumbrando a casca. E eu entendo que muitos atores e atrizes, ou personalidades, enfim, quando tiveram essa queda, né, porque tem um momento de queda, a gente não consegue manter essa plenitude ad eterno, sofreram muito e se perderam muitos, né, por N motivos, né, ou muito também em função de que ficavam reticentes em voltar para casa, não queriam dar o braço a torcer, não queriam parecer como se não tivessem conquistado de fato os seus sonhos, porque muitos saíam de casa meio brigados com a família, né? Porque assim, a gente está falando de uma época que ser ator, atriz, não era assim, tão bem quisto, né? Assim, sempre era um pouco reticente, as pessoas ficavam um pouco na dúvida se de fato você estava interpretando ou se você não estava vivenciando uma situação que era colocada à margem. Tem um dizer em Los Angeles, Estados Unidos, de uma época anterior, muito anterior a essa, que já se dizia: não alimente nem os artistas, os atores, e nem os cachorros, nem os pombos. E nem os monstros. Nem os monstros. Não alimente os monstros. Não alimente. Então é isso, né, gente? Nós estamos falando de uma época que ainda não é uma época tão rígida quanto a época que as atrizes tinham que ter carteirinha de prostituta, era a mesma. Não é tão rígido quanto, mas... porque na época da ditadura, né, os anos de chumbo da ditadura, a gente, pelo amor de Deus, devia ser sofrível. Porque a gente ainda pegou uma época que a gente fala de poucos, né, 20 anos atrás, 30 talvez, eu talvez, não sei, talvez a gente tenha mais ou menos a mesma idade, então colocamos aí 20, 30 anos, que a gente... já tinha o mercado um pouco mais aberto, mas não quer dizer que também era a oitava maravilha. Não, nunca foi. Não é que nem hoje, gente. Hoje as coisas estão mais assertivas. E eu acho que não só profissionalmente, há tudo, né? Socialmente também. A gente vê que, sim, hoje em dia as diferenças, elas são respeitadas e existem pessoas que se colocam e se prontificam a defender essas diferenças, porque é importante, é necessário, porque a sociedade hoje tem que se adequar da forma correta, né? Sem tratar as diferenças com indiferença. Muito pelo contrário, é tratar as diferenças com muito respeito e admiração. Exatamente, respeito é a base de tudo. Mas a humanidade sempre pisoteou tudo aquilo que ela usou. A arte é algo usável. A arte é algo que você liga a televisão e aquelas pessoas aparecem ali do nada, né? Seja num filme, seja numa novela, seja o que for. Apareceu ali, quer dizer, não come, não bebe, não veste, não tem ter salário, não adoece, não tem tristeza, não tem sentimento, né? Então é o seguinte, tá dentro daquela caixinha mágica, é tudo mágica, não é? Então vamos usar, vamos torturar, vamos falar mal. Exato, você sabe que assim, tem uma música do Chico Buarque, Geni. Né? Vocês lembram da Geni? Usam a Geni e depois, sim, desprezam a Geni. Desprezam a Geni. A arte tem muito esse viés, né? Tem, né? A arte é um pouco Geni. E eu entendo que assim, muitos de nós somos colocados, ou eventualmente por uma questão emocional mesmo de cada qual, a gente se coloca na postura da Geni, né? De se sentir, de certa forma, predisposto a querer ajudar, mas sem ter o reconhecimento dessa ajuda que foi dada ao outro. Então, fica uma via que não é de duas mãos, e daí não é legal. É bem aquela visão, né? Porque, por exemplo, em que momento, eu já perguntei isso, em que momento você resolve se tornar ator? Ok. Mas existia uma inspiração e não era necessariamente só a vaidade. Sim, todo artista é vaidoso. Porque é sine qua non. Você não tem vaidade, não é? Exato. Às vezes você chega perto de um artista, pedir um autógrafo, né? A menos que ele esteja comendo, gente, não
não se pede autógrafo para quem está sentado à mesa, almoçando, jantando. Pelo amor de tudo que é sagrado, não façam isso. E nem numa missa de sétimo dia ou num velório. Não façam isso. Não façam isso. Não façam isso. Mas às vezes você chega numa loja, alguma coisa, e o ator faz aquele... Gente, é tipo, porque tudo que ele quer na vida é ser reconhecido. Lógico, ele enche o plexo solar, né, cara? É maravilhoso. Ele trabalha o carisma dele o tempo todo, porque a vaidade também faz a gente trabalhar uma coisa que é o carisma, que é muito importante pro ator. Arte. Exato, Não tem arte. A gente tem que trabalhar isso, né? Instigar isso dentro da gente. Mas além desse fato, né, da vaidade, essa necessidade de somos todos aparecidos, né? Além disso, além desse desejo também de viver muitas vidas numa única vida, tá? Qual foi a inspiração? Foi um artista? Foi uma situação? Foi aquele teatro que a vovó levou um final de semana e você se apaixonou? Onde acontece isso? Olha, Ivan, no meu caso, eu acho que eu desde muito pequeno sempre me identifiquei com essa ideia de estar, de certa forma, em evidência, né? Eu, junto aos meus irmãos, eu sempre queria fazer alguma coisa para entreter. Eu subia no puff, eu queria entreter, eu era dramático. E meus pais já percebiam isso, né? E perceberam e também me incentivaram a isso. Tive uma família super generosa nesse aspecto, né? De me incentivar e tal. Mas eu te confesso que agora, buscando ali da memória, eu acho que teve um momento que realmente deu um start, assim, porque, bom, primeiro que eu era fã de James Dean, né? E, enfim, Elvis Presley, que depois, sendo cantor, mas também se tornou um grande ator, né? Fez muitos trabalhos, enfim. E eu adorava aquela imagem. Lógico, isso já era uma coisa muito de uma tendência minha particular, né? Olhar para o James Dean e pro... Mas, enfim, isso é outra história. Mas acho que sim, foi uma coisa que me instigou a procurar estar dentro daquele universo. E bem o que você colocou, né? A gente poder desempenhar várias personagens na vida, porque eu acho que o artista tem um pouco isso, né? Parece que ele nunca se encontra de fato, mas na verdade ele já se encontrou. Né? É que ele está buscando essas possibilidades, essas facetas inúmeras que é justamente o que contempla o mundo dele. Um vaso esquizofrênico. Um vaso esquizofrênico. Às vezes é o que está dentro do vaso, às vezes é o próprio vaso. Às vezes é o próprio vaso, que é maravilhoso. Exatamente. É maravilhoso, eu acho isso incrível. Mas chegou o momento, né, na vida, que isso poderia acontecer aos 80, aos 90, pode acontecer aos 30, aos 35, não importa. Mas houve um momento que não bastou, Sim. Como você já colocou. E nesse não bastar, a partir de, o que você tem feito? Então, além? Além. Então, realmente a minha ânsia acabou fazendo com que eu procurasse outros caminhos também, né? E eu comecei a trabalhar com upcycle, que não a gente fala que a gente não recicla material nenhum, porque a gente não reprocessa o material, mas é um resgate da peça, né? Então uma peça que é descartada, que uma pessoa acaba não dando muita atenção, a gente vai lá e com um olhar transformador e faz um reaproveitamento dessa peça, um reuso, uma releitura, dá um novo significado para ela. Então isso é upcycle. E eu acho politicamente correto, porque eu entendo que no mundo que a gente vive hoje, a gente não pode ficar só consumindo exacerbadamente, porque a gente não tem nem onde descartar mais isso. Não. E até porque o descarte desenfreado também é equivocado, porque às vezes o que é lixo para uns pode ser de grande valia para outros. Né? Então acho que a gente está num momento no mundo que a gente tem que ficar um pouco mais atento nessa produção. Óbvio, sempre vai existir, mas que a gente não seja tão escravo de consumir exacerbadamente e descartar desenfreadamente. Então eu faço reuso e reaproveitamento não só de móveis e objetos, mas agora também abri um bar, que eu chamo de garimpo, onde tem também roupas, tem acessórios, então tudo a gente pode fazer uma brincadeira de releitura, reuso e ser politicamente correto, porque a gente não pode esquecer que, por exemplo, a indústria têxtil é uma das mais poluentes do mundo, né? E nós não temos plano B, não tem planeta B. Não tem. Ainda não. É só isso daqui. É só isso daqui.
Gente, é aquela história. Nós somos a única espécie na natureza que come mais do que precisa, não é? E que usa tudo de forma predador, de forma predadora. Nós somos predadores de tudo, né? Quando você compra aquilo que você não precisa, você está sendo predador de couro, da indústria plástica, de tantas coisas. A gente tem que parar de vez em quando e falar assim: oi, o que eu estou fazendo, né? Esse planeta que eu quero deixar para os meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos. Exato. O que eu estou fazendo? Ah, mas eu não conserto o mundo. Não, mas conserte você. Não é? Você falou uma coisa que é perfeita. Tudo bem, ninguém tem essa competência de consertar o mundo, mas se a gente se juntar, juntos somos fortes. E a gente pode sim reverter um quadro que está muito feio de se viver. Demais, né? A gente limpando a porta da gente já está limpando o mundo, né? Pelo menos o mundo que a gente consegue sentir. E se a gente faz, a gente deixa legado para os mais jovens, que são muito mais perspicazes e que vão absorver toda essa informação que a gente está passando de forma muito sutil e ainda vão nos surpreender, fazendo melhor. Na moçada, eu confio nessa moçada. Também confio, cara. Oxi. Bota a maior fé, adoro a juventude porque eu sei que está neles. Né? Nós podemos melhorar um pouquinho, mas está neles a transformação. Querido, o tempo é muito curto, mas eu quero te agradecer muito. Quero que você deixe um contato pra gente. Como é que a gente te acha? Porque Vou você deixar tem o seu bar, você tem a sua loja. Vou deixar esses contatos então. Por favor. Instagram, SP Laje 61. Então, SP Laje 61. E o meu pessoal é Nico Puig Oficial. Que maravilha. Gente, então é isso. E agora, só um lembrete, né? Façamos cada um a nossa parte, daquilo que nós somos capazes. Uma abelha não faz uma colmeia sozinha, mas junto com todas as outras produz litros e litros de mel, de cera. Não é maravilhoso? Então nós somos uma comunidade, assim como elas. Vamos fazer a nossa parte, cuidar da nossa vida e deixar que cada um cuide da sua, e assim essa grande colmeia de luz se forma. Gratidão, querido. Gratidão a cada um de vocês e até a semana que vem. Beijo no coração, que a luz esteja com vocês.